Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio no ar com Elas é Assim. E ó, eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui nesse estúdio. A nossa parceira da Gira Girassol, a Mi, é responsável por deixar o estúdio assim, com esse cheirinho. Ela fez um marketing olfativo pra gente. Tudo de bom, né? Trazendo tudo que a gente quer proporcionar para os nossos convidados. A minha é uma parceira aqui, inclusive tem um presentinho no final do nosso episódio para nossa convidada. E o interessante é que tudo é conexão. Tudo. Aqui a Mi esteve nessa mesa conversando com a gente, a Michelle Andraus da Gira Girassol, e através dessa parceria, hoje ela é uma colaboradora do Com Elas é Assim. Tudo é conexão. Tudo. E hoje a gente vai estar aqui em mais uma conexão, passando mais um conteúdo importantíssimo para vocês sobre um assunto, Mi, ele causa um certo desconforto para o É brasileiro, verdade. que é o seguro de vida, mas é muito além do que o seguro de vida. Então trouxemos hoje a especialista Elisângela Bozo. Seja muito bem-vinda, Elis. Olá, meninas, muito obrigada. Agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. A gente veio falar aí de um assunto que os brasileiros não querem falar a respeito. Hoje a gente tem aí apenas de 17 a 20% dos brasileiros que têm a cobertura de seguro de vida, onde, fazendo uma comparação com o Japão, que são mais de 80%, lá eles têm uma cultura consolidada, né? Eles veem como um ato de responsabilidade, os Estados Unidos com mais de 60%, e a gente não chega a 20%. É uma diferença enorme. Nossa, é um absurdo, né? É muito grande É essa muito diferença, grande. só que é onde a gente vê aí uma oportunidade imensa da gente abranger e levar aí para as pessoas essa conscientização. É verdade. Elisa, então, ó, vamos começar aqui. Vamos. Você vem de um mercado completamente diferente de seguro de vida, né? Sim. Você trabalhou há mais de 20 anos em uma outra área. Então, conta pra gente um pouquinho aí dessa trajetória, dessa transição. Então, gente, todo mundo falou que era loucura, né? Afinal de contas, já consolidada na minha zona de conforto, mas foi um segmento que eu trabalhei 20 anos, onde eu tenho muita gratidão. Trabalhava aí com o ramo automotivo pesado, linha de caminhões, um mercado completamente aí masculino, mas que quando eu entrei, eu me apaixonei. Então, foram 20 anos onde eu tive várias oportunidades, trabalhei no setor de compras, depois fui gerente, trabalhei como representante comercial, mas há alguns meses alguma coisa não estava batendo, né? Eu costumava falar para minha equipe: olha, gente, pelo amor de Deus, dia 5 e dia 20 vocês não podem trabalhar só por conta disso. A gente tem que ter um propósito, né? Então eu me peguei angustiada, não sei se essa é a palavra, mas não estava fazendo mais sentido para mim. Então demorou um pouquinho de tempo para eu entender que ciclo se fecha. Então essa foi a minha sensação, que aquele ciclo maravilhoso, como eu falei, ele estava se fechando. E eu não tinha plano B, gente. Eu falei, ué, 20 anos fazendo a mesma coisa, e foi através de network, até com uma amiga conversando. Eu falei, poxa, eu que sempre gostei tanto do Do que que eu você fazia. faço, por que que eu tô sentindo essa angústia, né? Será que eu tô estressada? É burnout? O que que é? Eu não conseguia entender. Só que aí, ela, através aí de alguns contatos, passaram alguns meses, um amigo dela ligou, falando de uma oportunidade de trabalho, e ela falou assim: olha, para mim não serve, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. E foi aí que surgiu a oportunidade. De primeiro momento, eu torci o nariz, né? Eu falei, poxa, seguro de vida, né? Eu já tinha sido bancário, eu falei, ai, esse. Só que daí hoje é o meu líder, ele falou assim: Elis, olha, participa da segunda reunião. Não tem problema, não fala um não para mim logo de primeira. Participa da segunda reunião e aí depois você me fala. Eu falei, olha, combinado. Foi no outro dia, 7 horas da noite, fui participar da reunião e olha, gente, a Elisângela das 7 horas da noite era uma e a Elisângela das 8h30 da noite era outra. Por quê? Foi aonde eu acho que as coisas para a gente fazer, para a gente criar,
ela enraizar dentro da gente, tem que fazer sentido primeiro para nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Na hora que eles estavam falando do propósito que eles tinham, que era cuidar de pessoas, não era um produto, né? E melhor ainda foi que eu me deparei com duas situações que eu havia passado e como teria sido diferente para mim. Então, por isso que eu falo, primeiro fez sentido para mim. E aí, depois foram falar da empresa, MetLife, até então eu não conhecia. Você está acostumada com os seguros de vidas nacionais Ou e bancos. sempre pensando na morte, né? Nunca pensando em vida. Então, aquilo para mim fez muito sentido, né? Vindo aí de ser uma profissional liberal, o quanto a falta de instabilidade, de estabilidade me incomodou, me angustiou. Então, para mim, naquele momento eu falei, é isso. E aí eu estava concorrendo com outras pessoas. Eu falei, olha, se for para ser meu, então vamos até o final do processo. E deu tudo certo e cá eu estou, Olha, né? e tudo você viu vem vindo do networking, Sim, é né? muito importante, legal. né? A gente, independente da área que nós atuamos, o network ele é fundamental, né? Inclusive, hoje, os meus primeiros clientes vêm da onde? Do Vem Sua networking. do carteira das network, vendas. né? Não, network é tudo. A gente vê, assim, profissionais como eu tenho anseio de chegar neles e falar, pera lá que eu tenho um negócio para te falar e não pode passar. Às vezes, já como teve casos, né? Olha, não agora, mas uma sementinha ali foi plantada. Então, eu acho que esse é o propósito principal aí de trazer essa proteção maravilhosa que tem aí juntamente com a parceria aí com a A MetLife. MetLife é uma empresa gigantesca, muito boa. Gigantesca. Ô, Elise, falando até de você, quando torceu o nariz nessa parte aí de seguro de vida, que a gente vê como um tabu para os brasileiros, da forma cultural. O que você pode aí defender esse produto, que é maravilhoso, que não é só um seguro de vida? Quando você fala em seguro de vida, a gente fala, poxa, eu não quero morrer, é a última coisa que eu vou Só pensar. pensa em morte, né? Na Sim, verdade, a gente sim. pensa, né, logo. A gente fala em proteção É. financeira além do seguro de vida. Por que tanto tabu? O que a gente precisa fazer para os brasileiros? A gente está aqui hoje para isso, para desmistificar. Então, fala um Isso. pouquinho, por que esse tabu? Falar de tragédias, falar de doenças, falar no caso de uma invalidez, eu vou confessar até para vocês que no curso, a hora que eles estavam passando toda essa parte, né, do que pode, das coberturas, eu falei, nossa, eu vou chegar assim e eu vou falar para a pessoa vai achar que eu sou agorenta, né? Tipo, pô, você só veio falar de coisa ruim, mas não, é justamente ao contrário. Você aborda situações que muitas vezes a gente não quer pensar ou culturalmente não fomos educados a pensar nisso. E aí você vê quando uma pessoa, como é mais fácil quando uma pessoa passou por alguma situação, como a abertura dela para esse assunto, você consegue falar mais abertamente, porque ela fala, poxa, eu já passei por isso, e na hora, gente, do sinistro, quando a gente vê que realmente a gente não está coberto, que a gente tem que ter energia para se preocupar com aquilo que realmente importa, e a gente tem que se preocupar com dinheiro, é muito complicado. Então, para mim, hoje, eu tenho assim, ó, como eu falei, é totalmente ao contrário. A gente fala uma vez. Então, a gente vai fazer a análise, a gente vai ver qual é a necessidade, qual é o fluxo financeiro que ela tem para a gente poder fazer de acordo com as necessidades dela. Porque é personalizado, né, É Eli? personalizado. Tá. Hoje nós temos muitos profissionais liberais, nós temos profissionais de CLT, nós temos MEI. Então, para cada um tem uma cobertura específica. Então, a gente fala de doenças graves, a gente fala de uma invalidez, a gente fala de diárias de incapacidade temporária. Gente, eu fui profissional liberal, representante comercial, e eu tive um período que eu precisava parar para me recuperar. E eu não parava, porque eu não podia
né? Eu não tinha essa cobertura. Então, na hora que eu estava ouvindo, voltando um pouco, falando daquela segunda reunião, eu falei, meu, como teria sido mais tranquilo para mim? Você se viu na situação. Me vi na situação. Então, hoje eu falo que é uma das empresas que tem um leque de adicionais de cobertura que dá para trazer essa proteção, independente se você é PJ ou pessoa física. Tá. Você viveu na prática algo ruim antes de trabalhar com isso, né? Sim, Você viveu gente. na prática. Isso. Gente, o mal do brasileiro é achar que só vai acontecer com outro e não com ele. Nós vivemos na prática uma situação. Eu era casada ainda, meu ex-marido sofreu um acidente de moto e ele teve um rompimento no plexo braquial. É uma lesão muito séria, muito séria. E olha, tínhamos convênio, ele CLT, mas eu vou falar para vocês, era um tratamento ou era uma cirurgia que precisava ser especializada. E nós não tínhamos essa cobertura, né? Eu não conhecia o médico do convênio, eu não sabia se ele era especializado nessa lesão. Então, o que aconteceu com a gente? Além da questão do INSS, porque ele era, sim, CLT, só que demorou um tempo, onde as contas elas não esperam, né, chegar, e também o custo do tratamento, porque nós tivemos que buscar especialista, nós tivemos que fazer fisioterapia diferenciada para que ele tivesse a recuperação. Então, assim, para nós, que nós entramos no ano, isso foi em 2018, nós entramos no ano de 2017 para 2018 estabilizados, o final, a virada de 2018 para 2019, totalmente devendo banco, totalmente aí perdidos nessa questão. Então, como que um seguro de vida faria diferença? Além disso, ele teve fraturas. Hoje a gente tem a cobertura de fraturas, a gente teria a cobertura de cirurgia. Olha só quantas as coisas que nós poderíamos ter feito, nós não precisaríamos ter descapitalizado. Aliás, foi além do que nós tínhamos, e se a gente tivesse o seguro, nós não teríamos passado todo esse transtorno. E esse assunto é muito pertinente também a gente falar, porque nós imaginamos que o seguro são para profissionais liberais, autônomos, mas não. Como a sua experiência, o CLT, mesmo tendo ali a cobertura, porque está ali assegurado da sua empresa, também é feito uma personalização para a pessoa conseguir ter esse seguro? Eles falam um pouquinho do CLT, porque muita gente vai atrás, profissionais liberais, porque a gente não tem essa segurança, mas e para o CLT, para eles também terem essa oportunidade? No caso do CLT, nós temos vários adicionais, tá? No caso, como eu falei, uma cobertura para fratura óssea, uma cobertura para cirurgia, uma cobertura para doenças graves, né? Hoje, quando você acontece alguma coisa referente a doenças graves, gente, são no mínimo 6 meses para se recuperar e os seus custos aumentam. Então, você tem essa proteção e também, como aconteceu com a gente pôde escolher o médico, a gente pôde escolher o tratamento. Então, isso é um adendo a mais à sua situação. Então, por isso que eu falo, tem diárias de internação, né, que você vai estar ali, você vai estar protegido também. Então, tem vários adicionais aí que dá para a gente colocar Porque no o CLT. CLT a gente tem ali a parte do salário, que você traz a segurança para sua casa, mas não conta com toda essa parte a mais de um tratamento, de uma cirurgia, de intercorrências. Por isso, tão importante o seguro. Sim, e assim, a questão do INSS também tem o cálculo, tá? Um exemplo, o Alexandre mesmo, ele recebeu quase 30% a menos do que era o salário dele. Só que os nossos custos aumentaram. Sim. Então, por isso, gente, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tem que pensar em todas as hipóteses, né? Então, por isso que eu considero muito importante, sim, para os profissionais de CLT também. Então, a gente pode dizer que seguro de vida é para qualquer pessoa, independente da renda dela. Independente da renda, independente da idade, né? Quando a gente fala dos jovens, que os jovens acham que
Seguro é para tiozão, né? Ou para tiazinha, ao contrário, né? Se ele se preocupar um pouco em fazer um planejamento financeiro, ele consegue aí ampla proteção, que eles gostam, né? De arriscar com carro, com moto, com um monte de coisa, e também trazer aí uma blindagem para o que ele está construindo. Maravilha. Então vamos citar um pouquinho Hum, algumas coberturas, as mais importantes para quem está nos assistindo, falar, poxa, deixa eu pensar nisso, uma cobertura de uma doença X. uhum. Cita um pouco das coberturas que o seguro proporciona para o assegurado. Olha, nós temos proteção para incapacidade temporária, para invalidez, para diárias de internação. Nós temos proteção de doenças graves, um rol aí de 32 doenças, e entre outras. E você tem algum dado sobre doenças graves? Para a gente entender um pouco o cenário daqui, por exemplo, 10 anos. Sim. Hoje, a doença que mais mata no Brasil são doenças cardiovasculares, tá? Isso a gente fala de AVC, de infarto, em segundo lugar de câncer. Nós temos aí uma prospecção do aumento de 40% nesses casos daqui 10 anos. Hoje, um número também muito importante, quando a gente fala de AVC, 70% das pessoas ficam com sequela. É onde a gente fala da proteção da invalidez, né? Dados mostram aí que o custo de vida, ele aumenta em torno de 40%. Então, a importância do seguro de vida nesses casos também. A pessoa vê a oportunidade do seguro antes de acontecer. Sim. Agora, vamos defender aqui, Elis. Por que contratar um seguro da MetLife, um seguro com você, a corretora, que vai cuidar da pessoa, e não contratar aquele seguro que o gerente de banco fica te empurrando? Vamos lá. Primeiro, a gente fala aí, né? A gente escuta, tem um ditado, né? Que o barato pode sair caro e muito caro, né? Hoje a gente fala de um atendimento personalizado, né? Eu não quero te vender um produto, eu quero te acompanhar, né? Então, isso já é um diferencial. Ali a gente vai ano a ano vendo como é que estão as coberturas, o que que melhorou. Em caso de um sinistro, você não vai ter que ficar lá no 0800 escutando uma musiquinha. Não, você vai ter um atendimento, você vai ter tranquilidade para resolver a sua questão, né? Hoje, o que a gente vem oferecer, por quê? Porque ele é um escudo, tá? Quanto qualquer imprevisto que acontecer, você vai poder seguir a sua vida, não diminuir o seu padrão de vida, estar protegido e, principalmente, gente, proteger quem a gente ama, Que é o né? mais importante, Que é o né? mais importante. E também tem a questão de ter a corretora que vai cuidar. Então, qualquer coisa qualquer intercorrência, ele vai saber a quem recorrer. Não é um telemarketing, não é o gerente que sumiu e a outra pessoa que vai empurrar para outra. Tem a Não. pessoa específica que vai cuidar do pós. Sim, e inclusive na hora que nós estamos fazendo o diagnóstico, né, para ver o que que a pessoa precisa, como que é o cenário financeiro dela, tudo é feito de uma maneira pensada, de uma maneira planejada. Eu não vou dar uma cobertura que não tem necessidade para você, né? Então, eu acredito que tem todo esse diferencial. Nós não temos números para bater, nós temos vidas para cuidar. Então, essa é a diferença. Perfeito. Vamos fazer um bate-bola, ele topa? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Qual é o maior mito sobre seguro de vida? Que ele serve só para morte. Hoje não. O seguro de vida, ele protege em vida. E qual é a principal vantagem da pessoa ter o seguro? Paz de espírito, tranquilidade. Saber que você foi responsável por proteger a si mesmo e a sua família. Um conselho rápido para quem ainda não tem seguro de vida. Faça logo. Me né? procure, né? Me procure. Elis, e qual é o erro mais comum que as pessoas cometem sobre proteção financeira? Eu acredito que é não pensar. E é fugir, né? Eu mesma torci o nariz quando falou de seguro de vida, apesar de ter, mas só pela questão da morte. Então, não me envolvi, assim, em planejamento. Hoje, sim. E qual situação faz a gente perceber que seguro é essencial? Olha, todos nós conhecemos alguém que ficou doente ou que aconteceu um acidente. Então, nada melhor do que a situação do dia a dia para nos fazer entender o quanto a gente precisa de um seguro de vida. Agora, se você pudesse, vai poder aqui deixar uma mensagem final para as pessoas. Qual mensagem seria?
O conselho que eu dou é assim, olha, segurança e proteção financeira não são um luxo, é um ato de amor consigo e com sua família. Maravilha. Maravilha. Elisa, a gente quer agradecer aqui a Ah. sua presença. Foi um papo sempre muito bom. A gente desmistificar mesmo o seguro de vida e Sim. todo mundo precisa. Então, ó, muito obrigada. A internet, né, é capaz de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ter acesso à É, informação. Isso que é o sim. mais importante. É. Isso que é o mais legal que você veio deixar aqui pro pessoal. E aí, aproveitando, olha para essa câmera aqui, ó, e fala aonde as pessoas podem te achar. Pessoal, eu estou no Instagram, no @Elisângela Bozo Consultoria. Qualquer dúvida, ficou com alguma dúvida, me chama lá e a gente conversa. Elisa, quero te dar o presente da nossa patrocinadora aqui, da Mida Gira Nossa, Girassol, gente, olha isso aqui. para deixar ainda mais conforto na sua casa. Ah, gente, muito tudo muito bom. obrigada. Eu quero agradecer por essa oportunidade para a gente poder falar e desmistificar aí esse assunto que as pessoas fogem. Verdade. Não, muito obrigada a nós. Foi Obrigada uma pela aula. Ah. Pessoal, você que ainda não tem acesso, que está preocupado sim com o futuro, não é só hoje. Nós brasileiros não temos, infelizmente, essa cultura. Isso não é nos ensinado, mas como eu falei, a internet está aí para abrir os nossos olhos e passar a informação. Nós vamos defender, porque nós somos também clientes da MetLife, que é uma Nossa, empresa maravilhosa. Sim, graças a Deus. Então a gente quer agradecer a todos vocês, falar para vocês também virem até aqui, contar a história, contar o que vocês podem fazer de melhor para as pessoas que estão nos assistindo. É isso aí, gente, porque com elas É assim.